Gente, e agora chegou o momento, né? André, para você se tornar o doutor André Alves, né? Conta pra gente, conta pra galera aí. Gente, lembrando mais uma vez, compartilha, pega o aviãozinho que tem aí embaixo, compartilha para mais pessoas conseguirem Sim, saber, conhecer a história do André, né? Porque muita gente conhece o claro. doutor André Alves, o Divo, e para ele se tornar o doutor André Alves, o que Uhum. aconteceu? Então, Rodrigo, vou começar o seguinte. As pessoas, às vezes, elas olham pra gente e elas acham que a nossa vida sempre foi muito fácil, né? Sim, E fácil é uma coisa que ela é muito subjetiva. O que que é fácil para um e o que que é fácil para outro? Então, obstáculos na vida todo mundo tem, e eu acho que os obstáculos só servem para a gente poder crescer, principalmente quando a gente tem sonhos, né? Os sonhos, acho que faz a gente cada vez querer vencer na vida, querer ser melhor. E é igual eu falo para os meninos nos cursos, né? Que tudo que a gente faz com o propósito de fazer o bem, parece que o universo ele se transforma para trazer como que as coisas sejam melhores para a gente também. O retorno sim, ele é muito melhor e muito maior, entendeu? verdade. Então eu falo que assim, desde quando eu era bem pequeno, a minha vida nunca foi muito fácil. Então eu já tive que superar vários obstáculos. E isso começou mais ou menos por volta dos meus 8 anos de idade com a separação dos meus pais, né? A gente era muito pequeno e tipo, do dia para noite, o meu pai, a gente nasceu em berço de ouro e o meu pai perdeu tudo. Perdeu tudo por fazer, às vezes, negócio errado e tudo com mulher também, sabe? Sim. E assim, e aí os nossos maiores desafios já começaram desde pequeno. Com 8 anos em Porque, Minas, né? oi, em Minas, eu sou de Minas. Três Corações, inclusive mandar um beijo para todos meus amigos de Três Corações que estão aí, né? E assim, eu vou falar que a gente meio que. O meu pai, na época, o meu pai gostava muito da minha mãe, tudo, ainda. Só que minha mãe não aguentou por vários N motivos, né? Que eu acho que Deus sabe o que faz também. E só que o que que aconteceu? Várias coisas que a gente perdeu um pouco da nossa infância por um lado, mas a gente ganhou muito em conhecimentos por outras coisas. Sim. Porque eu, com 8 anos de idade, eu tinha uma irmã que ela é um ano mais nova que eu, e eu tive que passar a cuidar da minha irmã. Então, a gente que fazia todos os serviços de casa, sabe? A gente cozinhava, a gente arrumava a casa, meu pai era muito exigente, então desde pequena a gente começou a fazer tudo. E como meu pai, ele perdeu tudo, então tinha dias que a gente não tinha, a gente tinha o básico, né? E às vezes faltava o básico do básico. Uhum. Então, o meu pai, eles se separaram, meu pai arranjou uma outra namorada, na época era uma sanguessuga, sabe? Vou falar bem claramente, e ela Pode acabou de falar. destruir na época. E aí eu passei a ter que fazer algumas coisas para poder conseguir manter algumas coisas dentro de casa, né? Sim. E uma delas é com 8 anos, eu aos sábados eu ia na casa de uma tia, que é uma tia-avó que ela adorava a gente, sabe? Uhum. E eu pegava, tipo, verduras na horta dela, tipo alface, cebolinha, e ia vender para os vizinhos. Com E oito aí eu anos. dividia um dinheiro com ela, e era um meio de eu manter o dinheiro para poder não faltar algumas coisas em casa, né? E aí eu falava que sempre eu nunca deixava faltar ovo e farinha de trigo, porque eu sabia fazer bolinho de chuva. Então, quando a minha irmã falava que estava com fome, eu pegava e fazia bolinho de chuva para ela, sabe? Legal. Stephanie, Isso ninguém aí foi fale... passando, a gente André, começava. só explica pra Stephanie aí que ninguém faleceu, porque cortou dela, ela perguntou quem faleceu. Ninguém Ah, não, faleceu. ninguém faleceu, graças a Deus. Graças a Deus. Com 8 anos, o pai dele tinha. Até os 8 anos ele tinha tudo, o pai dele perdeu tudo. E ele tá contando que ele, ele era um ano mais velho que a irmã dele, e ele teve que ser o homem da casa com 8 anos, digamos assim, né? Então, uma forma dele conseguir o sustento, de sábado ele ia na horta da tia dele, pegava lá as verduras, né? As verduras. As verduras para fazer alimento. E ele nunca deixava faltar a farinha de trigo, né? E ovo, porque Farinha ele de sabia trigo. fazer, porque ele sabia fazer o bolinho de chuva. Então, é um resumo até aqui. Isso. E aí o seguinte, aí acabou que meu pai, ele ficou muito, praticamente a gente foi criado na mão de vizinhos, né? Uhum. Eu e minha irmã, a gente muito novo, e meu pai, ele não deixava a gente ver muito a minha mãe,
e a gente meio que viveu, graças a Deus, a gente sempre teve pessoas boas para amparar a gente. E a gente viveu mais na mão dos vizinhos do que com a nosso próprio pai e mãe, né? Graças a Deus eu tive uma tia, avó, que ajudou muito a cuidar da gente, a tia Cida, alguns vizinhos que pra gente também serviram como pais e mães, sabe? Eu agradeço a Deus por ter eles na minha vida. Meus amigos, sabe? Eu tive muitos amigos muito bons e que amparavam a gente em tudo, então às vezes a gente vivia mais na casa dos amigos, de vizinho, do que na nossa própria casa, né? E eu falo que de tudo a gente tem que agradecer. A gente tem que, durante muito tempo da minha vida eu fui revoltado, que eu achava que Deus tinha me abandonado, que eu fico até um pouquinho emocionado, que Deus tinha virado as costas pra gente, que a gente não tinha nada, que eu via as pessoas muito felizes ganhando as coisas e faltando algumas coisas básicas pra gente, sabe? E eu entrando em desentendimento às vezes com meu pai, porque eu via ele pagando muita coisa para ex-mulher dele, e deixando faltar as coisas dentro de casa, as coisas básicas, sabe? Sim, E a gente às vezes tendo que se virar. Mas de tudo a gente tem um aprendizado. sim. Eu falo que a minha vida, no momento a gente não consegue enxergar aquilo, mas eu falo que até eu saber arrumar casa, fazer comida, foi bom para saber cobrar. E hoje em dia eu sei, por exemplo, se eu chamar uma faxineira para vir fazer minha casa, vir arrumar minha casa, se ela realmente limpou do jeito que eu gosto ou não, sabe? Verdade. E eu falo que sempre apareceram pessoas boas na minha vida, o Rodrigo. E eu comecei a trabalhar desde muito pequeno, então eu tive várias oportunidades. Por exemplo, eu estudei no colégio público na minha cidade, né, que era o Uhum. Polivalente, e eu comecei a direcionar, a canalizar as minhas forças para o esporte, muito para o esporte, para o estudo, que sempre os meus vizinhos, os meus tios sempre falavam e a minha mãe falava muito isso pra gente, que através do estudo que a gente ia conseguir crescer na vida, e ela acreditava muito nisso, sabe? Uhum. Mesmo meu pai sendo contra algumas vezes e impedindo a gente às vezes até de ir para a escola para ter que fazer alguma coisa para ele. E eu não culpo ele por isso, que a gente passa por fases na vida. E era uma fase que meu pai não estava bem. E às vezes o jeito que ele tinha para poder desabafar era descontando principalmente em mim, Sim. sabe? Que era o mais velho da casa. E aí eu comecei a trabalhar com ele desde pequeno. O meu pai, ele foi muito bem de vida. Ele teve fábrica de sapato, então ele produzia até as botas da Xuxa, sabe, na época. Sim. A gente tinha vários telefones de aluguel, que na época valia muito dinheiro. E de repente ele perde tudo, Do sabe? dia pra noite. E ele teve um ofício no colégio que era de cortar cabelo. E aí ele abriu uma barbearia. Ele abriu uma barbearia e tinha um primo nosso que ele tinha uma fábrica atrás, uma mini fábrica. E ele começou a produzir pequenas bolsas para vender fora. E eu ficava ajudando ele na barbearia, ajudando ele na fábrica. Sim. E, além disso, estudando, cuidando da casa, cuidando da minha irmã. E meus pais, às vezes, não iam em reuniões de pais, e eu inventava uma desculpa e ia para poder não faltar ninguém, né? Não deixar faltar as coisas em casa. Ajudava ela, às vezes, nos deveres de casa à noite, e tentando fazer sempre a minha parte também. Você era um pai pra sua irmã. Eu era um pai, a gente cresceu assim, a gente tem as nossas divergências de irmãos, que a gente brigava muito quando era pequeno, né? Mas assim, eu amo a minha irmã incondicionalmente e assim, a gente é um pro outro, sabe? Que E bom. foi assim durante muito tempo. Eu comecei a trabalhar desde muito pequeno, porque eu comecei a fazer excursão também, né? Tipo, com 12, 13 anos eu fazia excursão para show. Eu vi uma vez que a gente resolveu ir para um show numa cidade vizinha, e aí eu organizei um show na época. Organizei um show, não, organizei uma excursão. E vi que aquilo tinha me dado um dinheiro. Eu sabia que ia ter show em alguma localidade perto, eu já dava um jeitinho de montar uma excursão. E Sim. isso foi virando de tal forma que eu comecei a montar até excursões para concurso. Caramba. E aí, quando eu estava no meu colégio, no meu primeiro grau, aí eu comecei a investir muito na minha. Eu gostava, joguei vôlei durante muito tempo, e eu acho que isso para mim foi muito bom, porque eu canalizei em vez de eu ir buscar coisas fúteis, né, ou drogas, que eu já tive oportunidades, já me ofereceram drogas,
e algumas outras coisas, eu me canalizei para o esporte e para grupos de jovens na igreja. Legal. Então Então, isso foi muito bom, porque eu em vários momentos da minha adolescência eu pensei até em me suicidar, sabe? E depois eu vi que eu falo que Deus ele age certo na vida da gente, às vezes do jeito que a gente menos imagina, sabe? E em vários momentos eu pensei em fraquejar, mas eu pensava na minha irmã, pensava no que eu queria ser, pensava nas oportunidades que eu poderia ajudar as outras pessoas. E isso me fortalecia para tentar ser sempre melhor, sabe? sim, E sim, quando eu estava terminando o meu primeiro grau, né, na oitava série, eu prestei uma prova num colégio em uma outra cidade, né? Que eles tinham um time de vôlei lá muito forte. Comecei a treinar para o time da cidade também, na minha cidade. E lá a gente ganhava bolsa de estudo num colégio particular. E foi quando eu prestei a prova lá e a minha mãe não deixou eu ir, porque eu ia nossa, morar em outra cidade com 13 anos de idade. Né? E aí minha mãe falou que que eu não iria para lá, porque eu era muito novo, ela tinha medo da sim, gente se envolver com drogas. E eu prestei uma prova num colégio particular na minha cidade e passei. E aí eu ganhei uma bolsa para estudar lá, mas eu teria que pagar o uniforme e os materiais. E não eram baratos. E aí foi mais um dilema, porque eu que não queria deixar de aproveitar essa oportunidade. sim, Então eu continuei com as excursões e dava meus jeitos, trabalhava, às vezes no sábado, eu trabalhava numa feira na minha cidade, e todo o dinheiro que eu conseguiria seria bem-vindo. E sim, comecei a jogar para o time do meu colégio também. E eu jogando para o time do meu colégio foi uma experiência muito legal, porque o vôlei também, ele faz a gente canalizar algumas coisas, a gente ser mais responsável. O esporte faz isso com a gente. sim, A gente trabalhar é em mais equipe, competitivo, a gente dá o nosso melhor, né? Então, eu acho que foi muito importante. E aí, quando eu estava saindo de um treino de vôlei no meu colégio, tinha uma olheira de uma agência de modelo de BH, né? E essa olheira me convidou para virar modelo na época. E aí eu falava, gente, não é possível, né? A minha vida inteira eu sofri bullying, porque eu era muito magro. Eu já sofri bullying porque eu era feio. Já sofri bullying porque eu tinha a voz muito fina, né? E principalmente na nossa transição, vira aquela voz meio de rádio desregulado, né? sim, E já sofri bullying porque depois de um tempo eu comecei a desenvolver acne, mas isso daí eu já estava em BH. E aí eu vi que aí ela veio conversar comigo, foi procurar minha mãe, falou que eu tinha os padrões que eles estavam procurando para ir para agência de modelo. E eu nunca me vi ser modelando nunca na vida. Mas resolvi encarar esse essa desafio, né? oportunidade, esse desafio. E terminei meu segundo grau, fiz o curso de modelo, passei, porque a gente tem que fazer uma prova, Sim, você faz uma seleção, passei e me mudei para BH. E quando eu me mudei para BH, eu tinha feito uma prova para a federal de lá, tinha sido bem, mas não tinha passado. Porque eu sim, já queria medicina desde muito pequeno, né? E eu desenvolvi mais essa ânsia pela medicina quando meu avô, eu acho que eu tinha uns 12 anos, meu avô ficou internado, ele teve um infarto. Então eu dormi com ele no hospital alguns dias e o fato de eu poder ter sido útil para os enfermeiros, para ajudar de alguma forma, me despertou uma coisa maior, sabe? E desde muito pequeno, o Rodrigo, a gente sempre teve grupos na minha cidade que a gente ajudava a comunidade, sabe? sim, Então eu já fui do Léo Clube Júnior, né? Eu fui inclusive presidente do Léo Clube Júnior e a gente desenvolvia caridades para a comunidade. E eu achava que eu achava não, e eu sabia que através da medicina eu ia conseguir ajudar muita gente. sim, Eu ia conseguir tocar vidas, eu ia conseguir curar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Só que eu não tinha condição, não tinha condição nenhuma. Para mim, fazer medicina era uma coisa. Quando eu falava que eu queria fazer medicina, as pessoas riam da minha cara. Falavam, você vai querer medicina? Sabe? Não tem como. E aí eu falava que não, que eu ia ser médico. Eu ia atrás, eu ia correr atrás, eu ia batalhar, eu ia ser médico. E quando eu fui para BH, para a carreira de modelo, eu vi um gancho para poder começar a estudar, para sair da minha cidade e tentar melhorar.
E aí eu comecei na época que eu fui para BH, eu fui morar com uma tia, só que com a separação dela era uma tia por parte de mãe. Sim. E a minha família por parte de pai é toda do sul de Minas e por parte de mãe do norte de Minas. Então eu fiquei durante um bom tempo sem ter muito contato com a minha família por parte de mãe, que era muito longe, a gente não tinha condição Sim. de visitá-los, né? O pessoal, a gente tinha que pagar, a gente tinha que sobreviver praticamente, né? Sim. E quando eu fui para BH, que a minha mãe conversou com uma tia minha, que era uma das minhas tias mais distantes que eu tinha, e eu fui morar com ela. Com Só que 18 era anos, com né? uma tia que a gente não tinha muitas afinidades, assim. A minha tia, ela sempre foi muito dura, não só comigo, mas com os meus primos, com os filhos, né? E na época eu não entendia, porque lá em casa a gente gostava muito de abraçar, a gente gostava de beijar. E é uma coisa que eu estou sentindo muita falta nessa quarentena, de abraçar, de beijar minha família, meus amigos. E quando eu cheguei em BH, imagina, um menino de 17 anos saindo do interior, cair direto em BH, numa cidade grande. Todo mundo me colocou medo. Como assim? Você vai para BH, não sei o quê. E, e eu resolvi encarar esse desafio. Fui para BH, arranjei uma bolsa no cursinho de lá e comecei a estudar para medicina. Sim. E comecei a modelar para poder pagar o meu curso e as minhas despesas. A minha mãe começou a me ajudar, porque a minha mãe, durante um bom tempo, ela não conseguia ajudar a gente, porque ela mal conseguia sobreviver também. E ela estudou, batalhou e fez faculdade, passou no concurso, e ela começou a me ajudar Legal. lá também. E aí eu comecei a engrenar, comecei a fazer campanhas, comecei a fazer comercial. Mas o que, que começou a acontecer, Rodrigo? A carreira de modelo começou a me atrapalhar no cursinho. E o meu foco para ter ido para BH era fazer cursinho para passar em medicina na Federal. E Sim. eu só queria o FMG ou Juiz de Fora. Queria só passar nesses dois lugares. Que era meu sonho, sabe? Eu via as pessoas falando, eu ficava maravilhado. Só que era muito difícil, então eu precisava estudar muito, eu precisava me dedicar. Sim. E quando eu fui morar com minha tia, foi mais um desafio. Porque a minha tia era muito fria comigo. E quando ela foi, ela falou que eu teria que. Quando a minha mãe falou que eu não iria dar trabalho, né? Então, que eu teria que fazer tudo. Né? Então, o que começou a acontecer? Eu conversava mais com a faxineira, que às vezes ia lá para poder ajudar, do que com a gente. Gente, ele está falando que a internet está péssima hoje. Será que é o meu ou Ah, o não, seu, é a Rodrigo? da casa dela. É a da Oi? casa dela. Ela falou, minha internet está péssima, é a dela mesmo. Ah, tá. Mas deixa eu Mas aproveitar e tá todo fazer. mundo me escutando bem? Me fala aí. Tá tudo bem, Enquanto... Rodrigo? Tá, enquanto o pessoal responde, só entrou uma galera Tá. depois. Novo resumo. Até os 8 anos, o André tinha uma vida, digamos, tinha uma infância bacana. O pai dele perdeu tudo e ele virou o homem da casa. Por que o homem da casa? Porque ele tinha uma irmã um ano mais nova que ele e o pai dele arrumou uma mulher, né? Como ele mesmo disse, sanguessuga. Então, ele ia na casa da tia, pegava verduras na horta e nunca deixava faltar ovo e farinha de trigo para fazer o bolinho de chuva, né? Que deu até vontade de comer ele falando, né? É, E ele foi crescendo, tendo sempre que batalhar. Então ele começou a fazer excursão na cidade dele para ganhar um dinheiro. Ele achou no vôlei um esporte que ajudou ele a ser mais competitivo, a trabalhar em equipe. E lá no vôlei, o Molheira de modelo chamou ele para fazer modelagem. Foi onde ele decidiu, com 18 anos, ir para BH, fazer modelagem para conseguir fazer o cursinho de medicina, que era o grande sonho dele, que aflorou ainda mais com 12 anos, quando o vô dele estava no hospital e ele ficou ajudando as enfermeiras. Então agora a gente está lá em BH, para todo mundo saber, sim. e a tia dele era. Em BH mais 3 anos, fiquei em excedente 2 anos na Federal. E aí, eu não ia ter dinheiro para pagar mais o cursinho. Eu fiz um ano de cursinho e o que eu fiz? Eu voltei para Três Corações, um dia num feriado, e descobri em um enterro de família que tinha uma prima distante que o irmão dela era dono de um dos melhores cursinhos de BH. Nossa. E na hora, quando eu descobri aquilo, Rodrigo, eu fiquei louco, porque eu queria descobrir o telefone desse homem. E dei um jeito de procurar ele em BH. E conversei com ele,
falei para ele se gostou do meu caso, falei para ele que eu queria muito fazer medicina, era um dos melhores cursinhos preparatórios para medicina na época, e com a cara de pau, fui lá e pedi uma bolsa. Falei para ele que eu tinha ficado em acidente, eu gravei comercial, assinei um contrato, que eu ia fazer propaganda para ele se eu passasse, e ganhei a bolsa, mas eu tinha que pagar os materiais, a mesma coisa. Então, eu continuei trabalhando, dediquei, agradeço os meninos da República que várias vezes me acolheram, o Daniel, a Juliana, o Felipe com a Maria Luísa, sabe? E batalhei até e fiquei em acidente, mas não passei. Sim. E aí, depois disso, eu não tinha como me manter mais, a minha mãe não tinha como me ajudar muito. Eu voltei para minha cidade. Quando eu voltei para minha cidade, Rodrigo, eu falo que assim, no cursinho, eu aprendi muito até autocontrole, que eu comecei a fazer meditação, Sim. comecei a fazer terapia com a psicóloga do cursinho. Mas tudo eu conseguia pela simpatia, pelo carinho, pelo amor. Então é aquilo que eu falo com os meninos no curso. Quando você faz as coisas com amor, Deus te retribui de alguma forma e as pessoas também, sabe? Verdade. Eu acredito muito nisso, acredito muito no poder de Deus. E voltei para Três Corações. Eu falei, gente, agora? Eu, já mais velho, voltei para minha cidade, não passei. Foi todo mundo me jogando na minha cara, parente me jogando na minha cara, que eu tinha ido para poder curtir, para ficar saindo, para ir balada. E a coisa que eu menos fazia era ir para balada, sabe? E sair, porque eu não tinha como a gente ficar saindo. Eu sabia de todos os desafios que eu iria enfrentar, sabe? Porque se eu saísse, era uma coisa que eu teria que evitar depois. Sim, sim. E voltei para minha cidade. Quando eu voltei para minha cidade, o meu pai tinha montado uma confecção. E eu falei, agora é a hora de eu tentar ajudar. Mas eu não entendia nada de confecção. Como que eu vou fazer uma coisa que eu não sei, né? E eu comecei a ficar lá todos os dias na confecção e pedi para as costureiras começarem a me ensinar, sabe? Me ensinar a costurar. Legal. Porque eu queria ajudar de alguma forma. Eu queria ficar à toa, eu não consigo ficar à toa. Eu falo, você tá vendo que desde pequeno Sim, eu sempre desde 18 anos. eu sempre fui meio interativo, sempre fazia trabalho de escola em conjunto, não sei o quê. E eu sempre gostei de ajudar. Então, eu peguei e comecei a costurar, aprender depois que meu pai ia embora. Por quê? Uhum. Lá, as confecções vinham roupas já cortadas de São Paulo, iam para costurar e trazer de volta. Então, se estragasse uma peça, teria que pagar o preço que iria para a loja. Então, meu pai nunca deixou pôr a mão em nada. Ele queria que eu só ficasse de olho nas meninas. Só que eu falei para ele, como que eu vou cobrar uma coisa que eu não sei fazer? Sim. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar os retalhos dos panos, pano de prato, um monte de coisa, e comecei a aprender a costurar, né? E isso eu fui entender futuramente que me serviu para quê? Para as costureiras começarem a me ensinar, sabe? Me ensinar a costurar. Legal. Porque eu queria ajudar de alguma forma. Eu queria ficar à toa, eu não consigo ficar à toa. Eu falo, você tá vendo que desde pequeno Sim, eu anos. sempre fui meio interativo, sempre fazia trabalho de escola em conjunto, não sei o quê. E eu sempre gostei de ajudar. Então, eu peguei e comecei a costurar, aprender depois que meu pai ia embora. Por quê? Uhum. Lá, as confecções vinham roupas já cortadas de São Paulo, iam para costurar e trazer de volta. Então, se estragasse uma peça, teria que pagar o preço que iria para a loja. Então, meu pai nunca deixou pôr a mão em nada. Ele queria que eu só ficasse de olho nas meninas. Só que eu falei para ele, como que eu vou cobrar uma coisa que eu não sei fazer? Sim. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar os retalhos dos panos, pano de prato, um monte de coisa, comecei a aprender a costurar, né? E isso eu fui aqui para a cirurgia geral. Que depois, quando eu entrei para a cirurgia geral, o meu chefe falou, nossa, você tem uma destreza muito boa para poder dar ponto. Então, o que me ajudou a fazer um ponto bonito, a fazer uma coisa mais harmônica, mais bonita, foi a costura que eu aprendi lá atrás. Você viu que foi útil, Então, eu né? falo que nada é em vão, sabe? E aí comecei a costurar e uma vez meu pai chegou e começou a ter uma produção muito maior, que eu aprendi a costurar muito bem. Tudo que eu faço, Rodrigo, eu tento ser sempre um dos melhores. Se eu não, eu tento ser os melhores nas condições que eu tenho, Sim, sabe? sim. Mas eu tento sempre me superar, tentar fazer além Você se do que eu dedica gosto, mesmo. sabe? E eu aprendi a costurar muito bem. Eu comecei a dar uma produção
demorei um mês, eu vou sair daqui sem fazer um bolo, você vai ter que me ensinar a fazer bolo. Ela fazia bolo de festa, salgadinho, e aprendi a fazer o bolo. E foi excelente, por quê? Aos sábados eu fazia bico na doceria dela, fazendo bolo, fazendo salgadinho, fazendo as coisas para poder conseguir um dinheirinho para pagar minhas coisas. Eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar as despesas do cursinho não, da faculdade. Sim, E nesses trancos e barrancos, com a ajuda dos amigos, de tudo, eu me formei. que legal. Foi uma das maiores emoções da minha vida, sabe? Eu sou grato por tudo, pelos meus amigos da faculdade, pela minha família, por todas as pessoas que estiveram comigo. Agradeço a Deus por tudo, que eu falo que hoje em dia, Rodrigo, eu, às vezes, eu já fui muito revoltado na vida, sabe? Mas Sim, eu falo que hoje em dia a gente tem que agradecer até as doenças, que as doenças elas vêm para nos ensinar, para a gente tirar um ensinamento. sim, Na verdade. época, eu não conseguia entender por que a minha tia era tão carrancuda, sabe? Por que ela me tratava com um pouco de indiferença. Mas eu comecei a ver toda a história. Meu avô era de roça, meus avós. A minha avó sempre foi muito carinhosa. Mas a minha tia era uma das mais velhas e ela saiu de casa muito cedo. Então ela não teve muito aconchego dos pais de outras pessoas. Então eu falo, como que a gente vai cobrar carinho, como que a gente vai cobrar amor, como que a gente vai cobrar abraço de uma pessoa que nunca teve, Sim, sabe? Como que eu poderia cobrar na época tudo de ruim que meu pai fazia comigo, sendo que ele não teve, às vezes, aquele carinho que na época eu queria cobrar dele um carinho de pai, sabe? O meu avô sempre foi muito presente também, sabe? Mas tem muitas coisas na vida que fazem a gente aprender com o tempo, às vezes. verdade. Sabe? E hoje em dia eu vejo por outra coisa. Eu tento pegar tudo isso como uma coisa boa, Sim. Você vê né? por um prisma Quando eu fui diferente, para né? BH, eu fiquei muito nervoso. Na época, eu fiquei muito nervoso, muito ansioso com essa época do cursinho. E na carreira de modelo mesmo, Rodrigo, me estourou muita acne na pele, que eu tenho cicatrizes até hoje. E sofria bullying, né? Eu, às vezes, queria sair, sabe? Às vezes, quando eu queria sair, me surgia aquela baita daquela espinha no Nossa, nariz ou em algum outro lugar da pele. Então, durante muito tempo, eu tinha autoestima baixa. Eu achava que eu era muito feio, eu era muito magro. E eu via isso, eu consigo enxergar isso hoje através das minhas fotos. Por quê, Rodrigo? Eu não conseguia me aceitar, sim, sabe? Eu não conseguia me ver com a pessoa que eu sou hoje. Eu não tinha a autoconfiança que eu tenho hoje, sabe? E eu falo que isso tudo a gente aprende com o tempo. E se na época, imagina, se na época eu tivesse a cabeça que eu estava hoje, nossa, eu estava bem demais, né? E essa parte da acne me prejudicou muito. Então, tudo eu queria me superar, sabe? Eu comecei a tratar a acne na faculdade, já estava na faculdade, então eu tenho sequelas da acne até hoje. E o fato de hoje eu trabalhar com a beleza, eu falo que para mim é também uma vitória. É uma vitória quando eu vejo a felicidade do meu paciente, que ele chega no consultório falando que o tratamento foi excelente, que ele melhorou no trabalho, que ele melhorou na relação com a família dele, sabe? Porque eu tento levar um pouquinho de carinho através do meu trabalho com os meus sim, pacientes hoje. Isso tudo é coisa que eu fui adquirindo com o tempo, verdade. Eu te sabe? conheci como Então, quando eu paciente. terminei a faculdade de medicina, Uma travadinha, gente. ser um dos melhores cirurgiões plásticos desse país, sabe? E eu sempre gostei de cirurgia também. Mas por quê? Porque eu não conseguia ver que essa minha autoestima estava onde? Lá embaixo, lá no fundo do Sim, poço, sabe? E eu achava que eu sendo cirurgião plástico, eu ia ser o quê? Reconhecido por toda a sociedade, né? Porque quando você chegava e falava, nossa, ele era cirurgião plástico, parece que todas as portas se abriam, né? Então eu queria fazer cirurgia plástica para isso. Para quê? Para poder me superar e para mostrar para algumas pessoas que às vezes duvidavam de mim que eu era sim, capaz de conseguir crescer na vida. E hoje eu vejo que eu aprendi demais com a cirurgia geral. Eu aprendi demais com todos os meus amigos da residência. Cada um tem uma história diferente. Com os meus chefes, né? E que eu vi quando, com todos os estágios de plástica que eu fiz, que aquilo era um sonho que eu tinha, mas que talvez seja um sonho
para poder, por causa do meu ego, sabe? Porque na plástica eu conheci chefes maravilhosos, Uhum. chefes super competentes, Sim. chefe que tem uma visão interdisciplinar, uma visão de tratamento como um todo, como eu enxergo, mas eu também vi resultados muito pobres. Então eu vi muito paciente insatisfeito, sabe? Muito paciente que às vezes entrava com processo, que reclamava, porque às vezes o chefe não conseguia captar qual que era a essência, que às vezes Sim. ele não precisava de uma cirurgia, ele precisava de um carinho, ele precisava de um acolhimento, porque ele tinha uma deformidade da sua autoimagem, sabe? E ele não conseguia se enxergar como ele era. E eu já trabalhava com estética, sabe? E na plástica, quando eu fui prestar cirurgia plástica, eu tive que esconder todo o meu trabalho. Eu não Sim. falava que eu sabia fazer toxina, preenchimento, que eu já trabalhava com estética há muito tempo, porque os chefes eram tinham a mentalidade um pouquinho retrógrada, né? Então eles não aceitavam tipo residente que já trabalhava com estética, porque eles achavam que todo mundo tinha que entrar e tinha que aprender tudo lá. Por um lado é bom, mas por outro poderia abrir o campo de visão de vários outros profissionais, inclusive na Sim. plástica. E aí eu não passei na plástica e estava prestando plástica, prestando plástica, prestando plástica. Aí minha amiga, uma grande amiga minha, virou para mim e falou assim: André, você já faz um trabalho tão bonito, você vai parar de trabalhar para entrar na plástica? Por que você não vai para dermato? Vai para dermatologia. Você já faz um grande trabalho de dermatologia, né? E na dermatologia, você pode potencializar todos os seus tratamentos. E comecei a pensar nisso, Rodrigo. Comecei a pensar nisso, prestei prova para dermato e resolvi entrar para dermatologia. Legal. E eu falo que hoje foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque eu potencializei todos os meus tratamentos. Eu adquiri um conhecimento muito grande, porque eu tive professores maravilhosos no Instituto de Dermatologia da Pele Saudável, do DWS, né? E eles começaram a me mostrar um outro lado da medicina e um outro lado da dermatologia que eu não conhecia, Sim. sabe? Porque às vezes a gente fala que é dermato, as pessoas só pensam em lesão de pele. E tem muita coisa, tem um mundo vasto, um mundo gigante na dermatologia, sabe? Às vezes o que você está achando que não é aquilo que você acha, sabe? Então demanda um conhecimento muito grande, demanda uma dedicação muito grande, Sim. demanda um conhecimento. E eu tive professores maravilhosos que servem para mim de exemplo para a vida toda, de exemplo de atendimento, de exemplo de humanidade, de exemplo de acolhimento, sabe? Durante, quando eu entrei, um ano antes de eu entrar para Dermato, eu tenho um irmão que a gente está passando por mais um desafio, que é um tratamento de um irmão, que ele está com uma doença que ainda não foi diagnosticada. Meu irmão ficou internado na USP durante 2 anos e ainda não está diagnosticado e meu irmão está paraplégico, né? E a gente precisa unir forças para poder tratar essa doença dele e Sim. acolher ele com todo o carinho que ele merece, E eu sabe? acho Porque meu isso. irmão também sempre foi muito vitorioso. E na Dermato, eu entrei na Dermato e meu irmão teve uma piora muito grande, sabe? E eu achei que eu fosse ter que largar a mão da dermatologia para poder, por N coisas, por dificuldade que eu estava passando, para poder ajudar também nos tratamentos dele. E, e eu estava quase fraquejando. Eu tive esse apoio muito grande dos meus amigos da pós, dos meus amigos daqui, que são meus amigos da faculdade também, que são um dos meus melhores amigos hoje em dia, dos meus amigos de colégio, meus amigos da infância, da minha família, sabe? Então foi todo um conjunto para me abraçar, sabe? E essa doença está vindo com tudo. E as pessoas estão encarando ela como uma coisa muito simples. E ela não é simples, sabe? A gente precisa se cuidar, sair com máscara, com álcool gel para tudo quanto é lugar. Porque essa doença está sendo um desafio. O que Legal. será que esse vírus microscópico está querendo falar para a gente? Sabe? Então, acho que até nisso a gente precisa pensar.
né? E Verdade. eu falo que Deus está sendo muito bondoso comigo, está me abrindo portas de muitas coisas, está me fazendo enxergar a vida de uma forma mais bonita, mais clara, mais transparente, sabe? E eu só acho que eu só tenho a agradecer. Acho que a minha palavra de hoje é gratidão, sabe? Muita gratidão. Ah, Muita gratidão por tudo. isso é muito, muito bonito, André. Agora, André, eu vou pedir um favor para você. A sua história é fantástica. Eu acho muito sacanagem a gente encerrar e não dar oportunidade para o pessoal fazer pergunta. Então, vamos fazer assim, porque falta 5 minutos. Eu encerro a live e a gente volta para ficar um pouquinho mais para o pessoal poder fazer pergunta. Que tinha 2 perguntas e eu acabei não perguntando para deixar você falar, porque foi muito emocionante. A sua história, cara, Ai, que é bom, fico feliz. sensacional. E eu sei ainda que, por exemplo, só a história do seu irmão é um capítulo à parte, né? Você abreviou, mas eu sei Sim, que com certeza. gente, o irmão do André era extremamente saudável e do nada veio essa doença, né? Que nós não sabemos o que é. E ele está tetraplégico, né? Então é um grande desafio diário para o André. Então ele está aqui, mas é um desafio porque ele está batalhando lá ele batalhou para fazer a dermato, ele batalhou nos atendimentos e a batalha maior da vida dele é manter o irmão dele bem e recuperar. Então você imagina, Sim, né? com Você ter um, certeza. um grande amigo, porque seu irmão é um grande amigo, né? Então ele assim, ele foi super sucinto, mas é um capítulo à parte. Então, André, eu tô arrepiado de verdade. Que história Sim, fantástica. A gente posso encerrar e a gente volta para você responder as perguntas? tá certo. Então, gente, Gente, ó, muito obrigado. A gente já vai voltar, tá bom? volta todo mundo, viu? Por favor. Isso aí. Um beijo, espera que a gente já está voltando. Estamos voltando. Saí, entrei de novo. Stephanie, depois, quando eu liberar para pergunta, faz sua pergunta de novo. Eu lembro que você tinha feito uma pergunta. O som tá ok, gente? Me confirma aí, por favor. Meu som e imagem tá ok? Responde aí para mim, Kleber, se puder, Ana, Bruno, Amanda. Tá ok meu som? Responde aí para mim, por favor. Você tá me vendo, André? Ok, eu tô te vendo. Então agora tá ok. Gente, tá ok o som? Beleza. Então, para quem não tava, a gente está contando uma história do meu amigo André Alves, hoje Dr. André Alves. História fantástica. Quem não acompanhou, não se preocupa. Depois eu vou subir no meu canal no YouTube e vou compartilhar com todo mundo, tá bom? Agora ele vai contar um Pode pouquinho. dizer que eu falo demais, hein? Eu falo demais. Qualquer coisa, vocês jogam um chinelinho aí pra falar pra eu parar. O André vai contar a história do irmão dele. A gente vai abrir para perguntas. Então, tinha gente que já tinha feito pergunta, refaz daqui a pouco, tá bom? Vani, sua linda, tô com saudade. Bruno. Então, Rodrigo, é o seguinte, eu tava falando pra vocês, eu tô com um irmão, né? Eu tenho um irmão de 23 anos. Meu irmão era atleta, meu irmão ele fazia CrossFit 2 vezes na semana, jogava futebol 2 vezes na semana também, né? Super atleta, dieta saudável, é uma excelente pessoa, tem um coração que não cabe no peito, sabe? Eu falo que lá de casa ele é um dos melhores. Que eu falo que é uma pessoa que ele nunca reclamou na vida. Eu nunca vi meu irmão reclamar, sabe? E eu falo que uma das memórias mais gostosas que eu tenho dele foi que na minha formatura, ele e meu outro irmão, eles eram pequenininho, né? E ele me abraçou tão forte no dia da minha formatura e falou pra mim assim que ele era meu maior fã, sabe? Isso daí me comoveu tanto, Rodrigo, tanto que às vezes é uma das coisas que me faz ser forte para poder crescer, sabe? Para tentar ser melhor, para levar um dos melhores para os meus pacientes, por essas coisas boas que a gente tem Sim. na vida, né? Pelos meus amigos, pela minha família. E eu falo que. E aí, de repente, do dia para noite, meu irmão teve uma dor de cabeça muito forte e ele teve um desmaio. Ele teve um desmaio, a gente levou ele para o hospital com suspeita. E eu tava achando que era meningite. Porque ele tava com muita dor de cabeça na semana, sabe? Sim. E aí eu
Chegou lá, fez todos os exames, não deu nada. Sabe? Não deu nada. Aí ele voltou para casa, piorou de novo, foi para o hospital. E lá no hospital a gente não conseguia ter um diagnóstico bom. E aí a gente levou ele para Ribeirão Preto, para um neurologista de Ribeirão Preto. Uhum. Quando a gente chegou em Ribeirão, esse neurologista, a gente fez todos os exames e ele estava com diminuição das pernas, sabe? Então a gente achou que fosse alguma doença grave, muito grave. E, na verdade é muito grave, né? Só que a gente não imaginava que era tão grave. E aí ele foi internado na USP. E na USP reviraram ele de cabeça para baixo. Ele fez tudo quanto é exame que existe na medicina no Brasil, sabe? E não chegou a diagnóstico nenhum, sabe? Então é uma doença que ninguém nunca viu, é uma doença que deixou ele paraplégico hoje em dia e diminuiu um pouquinho os movimentos da mão, mas pouco. Ele diminuiu um pouquinho a audição e ele tem uma fala meio arrastada, como se ele estivesse bêbado, sabe? Sim. E ele ficou internado 2 anos, ele teve momentos críticos, que foi principalmente quando eu estava no meu primeiro semestre da dermato, sabe? Fazendo já dermato. E eu pensando em desistir, eu comecei a ficar meio desesperado. A minha vida pessoal não estava muito legal na época. Eu tinha terminado um relacionamento. E aí, parece que vem tudo de uma vez, né? Sim. Eu muito preocupado com a minha mãe, porque eu me colocava no lugar dela e para uma mãe ver um filho que é saudável numa cama, doente, é muito difícil, sabe? E a minha mãe guardava muita coisa para ela, sabe, Rodrigo? Então, eu ficava muito preocupado, com medo dela entrar em depressão. Minha mãe começou a me ligar de madrugada chorando. E assim, o fato de eu ser médico, parece que a responsabilidade é muito maior. Porque as pessoas acham que a gente tem que saber tudo de tudo, né? Mas é por isso que existem as especialidades, para a gente poder saber muito bem aquilo que a gente faz. Verdade. E eu falava para minha mãe, ele está na mão dos maiores neurologistas, infectologistas e geneticistas do mundo não, do Brasil, sabe? Quem sou eu perto dessas pessoas grandiosas, sabe? Várias hipóteses eu tive, várias coisas já foram pesquisadas, mas nada concretizado ainda, sabe? Parece que ele tem uma doença... A gente já pesquisou doença autoimune, ele já fez todos os tipos de tratamento para doença autoimune. Eu já mandei os exames dele para várias partes do mundo para pesquisar, só que não dá nada. Os exames vêm todos normais, né? E agora, e graças a Deus me apareceu mais um anjo na minha vida, por indicação de uma grande amiga, que é a Patrícia Leite de BH, né? E eu conheci o Dr. Rafael Timbó. E o Dr. Rafael Timbó, ele tem uma visão da medicina um pouco mais ampla, sabe? Ele vê a medicina de uma parte mais de celular, mais interna. Então ele é nutrólogo, ele fez endocrinologia, ele fez medicina quântica, medicina ayurvédica, ele faz muito curso na Alemanha. Então ele englobou várias coisas. Então agora a gente já era uma coisa que eu suspeitava. Parece que é alguma coisa viral, parece que é um vírus. Sim. Que ainda não tem exame para detectar um vírus. A nossa medicina ela é muito muito vasta, né? Ela abrange várias coisas, mas ainda ela é muito limitada para algumas coisinhas. E talvez o caso do meu irmão seja um exemplo para a descoberta de mais alguma coisa, né? Então a gente está nessa luta também. Nessa luta, porque a gente teve que mudar tudo, né? Ele voltou para Minas agora, está em casa, ele teve uma melhora muito boa, mas tem muita coisa envolvida, é fisioterapeuta, é enfermagem, é alimentação, tem que ser tudo diferente agora. E a gente está montando um programa de tratamento com o Dr. Rafael de uma forma para a gente tentar abraçar ele de todas as formas para ver o impacto que vai ter na saúde dele. Porque assim, mesmo a gente não descobrindo o diagnóstico, a gente pode tentar reverter tudo o que está acontecendo de uma outra forma. Sim. Então eu falo que até o meu irmão é uma luta diária, que é uma preocupação minha,
hoje em dia muito grande, que na verdade é uma querido, né? Seja um grande amigo, seja alguém da família, eu acho que qualquer pessoa, né? Mesmo eu falo que a gente está com dois colegas de trabalho entubados, né, na UTI, e a gente vê uma pessoa que está do nosso lado, né, dessa forma, é muito complicado, É né? Então, verdade. às vezes eu me coloco na pele dessas pessoas que às vezes têm que matar um leão todos os dias, porque eu acho que todos Sim, os dias é um desafio, né? E a verdade. gente tem as nossas coisas pessoais, a gente tem as nossas contas para pagar. E além de tudo, eu ainda tenho que dar um jeito de tentar abraçar eles de alguma forma, né? É. E, Mas e assim, saiba que você é um vencedor, viu? Porque você desde os 8 anos você está vencendo, né? Você está fazendo algo diferente. Então, você é um vencedor e é um orgulho hoje não só para o seu irmão, né? Mas para todos nós, para eu que sou seu sim. amigo, para sua família. Durante a live, vários amigos seus eu percebi, deu para perceber que era de Minas, né? Agora a Carol aí Uhum. falando, ó, doutora Carol, que eu te conheci lá no seu curso, que você pode contar com ela. Tá todo mundo aqui, a minha galera, a sua galera, então você é um exemplo e um vencedor para todo mundo. Ai, que bom. Gente, eu não estou conseguindo ver muito as perguntas, mas Eu aí vou qualquer falar coisa para eu você falo agora. aí. Vou falar que teve uma pergunta, a pessoa A Carol perguntou é duas um vezes. amor, gente. Foi uma das. Eu falo que foi um dos meus presentes de 2019, né, Carol? A Carol é sensacional, viu? Sim. Eu tive, o pouco contato que eu tive, eu gostei muito dela. Ela sempre tá aqui, sempre que dá eu vejo ela nas lives aí acompanhando. Ó, E, Rodrigo, quando eu me propus a fazer o curso, né? O curso também é um desafio. Porque tem muita gente, tem muitos médicos que às vezes eles me pedem para poder, eu gostaria de ver como que você faz isso, como que você faz aquilo, da onde você tirou isso, como que você faz isso. E eu falo que o curso também, que eu falo que desde o momento que a gente ensina, a gente aprende demais, a gente aprende com a experiência de cada um. E eu falo que Deus é tão bom que ele coloca pessoas certas na nossa vida. Essa última turma, todas as turmas foram especiais, todas as turmas têm as suas características próprias, né? De cada um sim. a gente tira um pouquinho. E tipo, até agora eu não tive problema nenhum com ninguém, sabe? E só tem me acrescentado, porque eu aprendo tanto com eles, e o fato de eu poder mostrar a minha experiência com eles também é muito bom. Eu vi a Lu aí, a Luciana Macedo e a Vani, foram as minhas inspirações também para poder eu seguir na vida da medicina estética, sabe? E eu falo que é aquilo que eu sempre falo, que você sabe muito bem, Uhum, que quando a gente faz com amor, gente, tudo se transforma. Tudo verdade. se transforma. Ô, André, agora a pergunta da Stephanie. Stephanie, muito obrigado pela pergunta. Mas vamos para as perguntas, gente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ó, a da Stephanie, tá? Manda um beijo aí depois para ela. André, Stephanie, um grande beijo. André, como você lidou com. Eu vou fazer. Ela fez várias, então eu vou fazer uma por uma. Primeira pergunta, André, como você lidou com julgamentos dos familiares? Como que? Como que você lidou com o julgamento dos seus familiares? Olha, durante muito. Stephanie, isso daí eu vou te falar para a vida. Durante muito tempo, para o julgamento da família. E as maiores críticas que eu tinha era dentro de casa. Não às vezes do meu pai e da minha mãe. Minha mãe sempre me apoiou. Eu acho que hoje em dia eu tô onde eu tô muito por causa da minha mãe. Ela sempre me apoiou, ela sempre fez das tripas coração para ajudar a gente, sabe? De todas as formas. E a minha mãe eu falo que é tipo eu sou um dos maiores fãs dela, porque ela me ensinou tanto que eu falo que meus pais no geral, tanto com os erros e os acertos dele, serve de exemplo para tudo, gente, sabe? De coisas que eu quero levar para a vida, que eu quero seguir de exemplo, e de coisas que eu não quero fazer igual, que eu não quero comer
que você parou e disse para você mesmo, valeu a pena? Olha, um dos momentos que eu vi, que eu parei, que eu chorei muito, 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 e que assim, eu fico emocionado de lembrar, foi na minha formatura. Gente, eu chorei um mês, porque eu não estava acreditando que eu estava formando, sabe? Foi uma luta muito grande para eu me formar. O carinho que eu recebia, sabe, dos amigos. Tinha amigos que eu achava que eu nunca mais ia ver. E a gente veio numa turma tão gostosa para São Paulo, né? E a gente tem esse contato ainda até hoje, que viraram amigos e irmãos, que eu posso dizer. Que eu falava, gente, valeu a pena. E hoje em dia, quando eu olho para trás, agora que eu terminei, quando eu terminei agora Dermato, que eu vejo o reconhecimento, às vezes, dos meus pacientes, reconhecimentos de colegas médicos, reconhecimentos, as pessoas me convidando, às vezes, para palestras, que eu falo, gente, tudo valeu a pena, Deus é maravilhoso, nada foi em vão, sabe? Eu posso ajudar muita gente através do meu trabalho, eu posso levar amor, eu posso levar carinho, porque algumas pessoas acham que a estética ela é fútil, mas a estética ela transforma a vida das pessoas. E eu tenho vivido isso em cada paciente que entra no meu consultório, sabe? Eu tenho uma paciente que esse tocou demais. O dia que ela marcou uma consulta comigo só para chorar. Ela falava, eu tinha depressão, eu estava pensando em Sério? suicidar. E depois que eu te conheci, você mudou minha vida. Ela levou um presente para mim Sim. e falou, você mudou minha vida, porque através do seu tratamento eu consigo enxergar a vida de outra forma. Através daquela pontadinha que você me... Às vezes ela levantava e falava, ai meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Aí tinha consulta comigo. Aí eu falava uma coisinha que era como se eu desse uma lambada na cara dela, sabe? Uma chinelada na bunda, que eu falo que é isso. E aí ela acordava para a vida. Ela falava, você, às vezes eu ia fazer o tratamento com você, o tratamento era uma terapia. Então eu acho que tudo transforma. E a vida, a gente consegue impactar a vida das pessoas fazendo bem. É verdade, verdade. Né? Sensacional. Gente, ó, eu vou deixar fazer mais uma pergunta. Então, aproveita a oportunidade, deixa a vergonha de lado, faz uma pergunta aí que você queira pro André, né? Isso. Gente, outra coisa. Se vocês quiserem me mandar qualquer pergunta depois, também por direct, pode me mandar, que eu respondo para vocês na medida do possível. Porque chega tanta mensagem, tem dia, mas eu vou respondendo cada um. Eu não deixo de responder, não, viu? Uma sugestão, gente, todo mundo que me segue, segue o André, porque vale a pena, porque vocês viram que ele tem um propósito, né? Eu falo que existem dois tipos de médico. O médico somente técnico, que você vai lá e passa, e o médico técnico acolhedor. E é muito melhor você estar com um acolhedor. Isso em todas as profissões, né? Ó, a pergunta da Denise, vamos ver aqui. Não. A Denise falou uma coisa muito legal. Quando você falou que Deus colocou anjos no seu caminho, eu me identifiquei, porque eu sempre falei isso. Sempre tive esses sentimentos. Parabéns, amei te conhecer. Ai, Denise, obrigado. Beijo. Olha, Rodrigo, eu falo que isso é muito verdade, sabe? Porque assim, eu já me ofereceram drogas, lá em BH mesmo, todo mundo sabe, isso não é, como que fala? Não é novidade para ninguém. No mundo da moda tem muita gente séria, mas tem muita gente que às vezes quer se aproveitar. Então já me ofereceram, já tive oportunidade para fazer book azul, né? Porque tem o book rosa para as mulheres e o book azul, que não é nada mais do que a pessoa ser uma prostituta de luxo, ou um prostituto de luxo. E eu nunca fui por esses caminhos. Por quê? Eu sempre tive Deus muito forte na minha vida, sabe? Eu sempre tive a minha fé muito grande. Eu sempre rezei muito. E eu acredito muito que a gente sendo iluminado, a gente levando bem, a gente tendo o coração bom, as coisas podem estar difíceis, mas sempre tem um caminho. Verdade. Sempre aquela hora que você fala assim, puta merda, eu preciso pagar aquela conta, mas eu não tenho dinheiro. Meu Deus, pelo amor de Deus, me dá um caminho. Alguma coisa acontece, aquele dinheiro aparece pra gente pagar. É verdade. Entendeu? Verdade. Eu falo que sucesso, às vezes, não é você estar em mídias, não é você estar em capa de revista, não é você estar de frente para os holofotes. Sucesso
é você deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, é você não passar, você conseguir ajeitar suas coisas na medida do possível e ajudar outras pessoas. Sucesso é você levar amor para as pessoas através do seu trabalho, através do seu reconhecimento, através do seu carinho, através de um abraço, através de um beijo, através de uma atenção, através de um bom dia, sabe? É você fazer um bom trabalho, é que o seu trabalho ele ecoa para várias coisas, sabe? Então eu acho que tem várias formas da gente falar em sucesso. Verdade, Às verdade. vezes a pessoa acha que sucesso é só a pessoa que está na televisão, fazendo novela, fazendo filme. E sucesso, para mim, tem várias interpretações. Eu me sinto uma pessoa de sucesso. Eu sou muito feliz. Estou muito feliz Sim. pelos meus amigos, pela minha família, por vocês que estão aqui tirando seu tempinho para estar com a gente hoje, né? Então, isso faz o meu sucesso, sabe? Agora, eu digo que só faltou o bolinho de chuva aqui para ficar perfeito. Falou do bolinho de chuva, gente. Vamos combinar uma festa com bolinho de chuva. Ô, André, então, agora deixa uma mensagem assim que você deixou várias já, né? Mas quero que você deixe uma mensagem para a galera, uma coisa que o seu coração quer deixar assim para essa galera, para o pessoal que está acompanhando. Lembrando que aqui o público ele é muito diverso, então tem amigos seus, amigos meus, tem pessoas que a gente não conhece. Uma mensagem que você quer deixar para o mundo mesmo. A Mariana falou assim, quer ser sua amiga. Que legal, seja bem-vinda, Mari. Ó, uma última pergunta antes de você falar isso. Oi? Uma última pergunta do Michel aqui, ó. Michel, obrigado pela pergunta. O que é felicidade para você depois de tudo que você passou? Ótima Felicidade? pergunta. Gente, felicidade, eu acho que ela também é um conjunto, né? Tudo isso que eu te falei de sucesso, ele engloba a felicidade também, né? Porque eu sou muito realizado, sou muito feliz com o meu trabalho, né? Eu falo que o meu trabalho, ele não é um peso, igual muita gente fala, eu não gosto de levantar para ir trabalhar, eu não gosto de... Gente, eu tenho prazer. Se eu tiver que levantar, dormir 1, 2 horas para poder trabalhar, o que eu gosto, o que eu faço, para mim não é sacrifício nenhum, sabe? Não é sacrifício eu ter que sentar para estudar, para poder estudar o caso de um paciente. Para mim não é sacrifício eu ter que abdicar, às vezes, do meu sábado e domingo para fazer um curso, para me atualizar, para sempre levar o melhor para o meu paciente. Felicidade é quando o paciente chega no meu consultório com um sorriso até aqui, falando que as pessoas no trabalho estão elogiando, que a família está elogiando que ele está bem, sabe? Felicidade é quando eu chego em casa, dou um abraço gostoso na minha mãe, no meu irmão, na minha família, no meu pai, né? Felicidade é quando a gente consegue ter o perdão de alguém que a gente às vezes magoou, às vezes até sem querer magoar, sabe? Isso para mim é felicidade. Felicidade é quando eu consigo fazer o bem para as pessoas, seja ela da minha família, seja ela dos meus amigos, seja ela de um ente querido ou que eu às vezes nem conheço, né? Felicidade para mim é agora estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, da minha vida, né? E quem perdeu um pouquinho, gente, vai estar gravado aí no Insta do Rodrigo, vocês podem ver depois. E depois eu vou jogar no YouTube também para que é uma legal. Cris, um beijo. Eu acho que felicidade é uma constante na minha vida hoje em dia. Eu já fui muito triste, gente, muito triste. E já pensei em várias vezes de desistir. Mas eu falo que essas pedras nos nossos caminhos só servem para mostrar pra gente o tanto que a gente é grande, né? E que se ela tá ali e a gente não consegue passar por cima, a gente dá uma desviada, né? A gente passa do lado, né? Mas a gente chega lá. Às vezes o caminho ele é um pouquinho mais longo, sabe, Rodrigo? Mas se você tem fé, você tem esperança e você tem determinação, não há nada que te segure. Nada. Sabe?